Na crise com os Estados Unidos, o presidente Lula afirmou que se Donald Trump insistir, o Brasil dobra a aposta. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin informou ter mantido uma conversa longa com o responsável pela aplicação das tarifas americanas, no que parece ter sido o primeiro contato de alto nível entre os dois governos desde o tarifaço. A repórter Luciana Amaral tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Ótima quinta-feira a todos. Em meio à pressão política e à cobrança do setor privado, o Palácio do Planalto buscou hoje sinalizar pelo menos a existência de conversas com as autoridades americanas. Não saiu ainda nada de concreto, mas o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse ter conversado no último sábado com o secretário de Comércio. Ele disse que foi uma conversa longa, proveitosa, mas não quis dar detalhes do que realmente conversaram, de como foi a reação do americano. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admite ter mais dificuldades nas conversas com os Estados Unidos e hoje ele reclamou, dizendo que a família Bolsonaro atrapalha as negociações. E quem se manifestou hoje nas redes sociais foi justamente o subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos. Ele escreveu que Alexandre de Moraes é o coração pulsante do processo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro. O diplomata ainda disse que os Estados Unidos estão atentos e tomando medidas graças às ações do presidente Donald Trump e também do secretário de Estado, Marco Rubio. A embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil depois repostou essa postagem nas redes sociais. Também, hoje à tarde, num evento em Minas Gerais, o presidente Lula disse que está disposto a negociar se os Estados Unidos, se Trump também quiser conversar, mas é isso, ele usou um jogo de truco justamente para mandar o recado de que está ali disposto a dobrar a aposta. Vamos conferir. Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Sérgio, você joga truco? Não, não jogo, mas acompanho as jogadas. O que você acha da jogada do Lula? Olha, William, eu acho que o Lula está jogando pela eleição, né? O foco dele é esse. Me parece que veio uma oportunidade, um governo que estava aí patinando um pouco na popularidade, e com essa oportunidade está crescendo, né? Os dados que nós temos aqui mostram claramente que as pessoas são contra essa taxação, são contra a negociação da taxação em troca de anistia, e o Lula está surfando politicamente nisso, né? Me parece que a direita está um pouco desincronizada, ela tinha o monopólio das ruas, por exemplo, ela tem perdido isso, porque ela ficou muito focada nessa questão de anistia, né? A participação do Eduardo Bolsonaro junto à Casa Branca nesse episódio tem sido vista de uma forma positiva dentro do bolsonarismo, mas fora do bolsonarismo está sendo visto de uma forma muito ruim. Então, acho que essa oportunidade aí, o cavalo passou arriado para o Lula, ele montou nesse cavalo, obviamente, né? E está tentando aí jogar o país numa disputa política. Só que o que ele não está observando, que eu acredito, é que essa polarização continua, mas ela diminuiu, né? Diminuiu em tamanho. Você tem aí os polos equilibrados, mas a faixa do meio, né, dos moderados, cresceu bastante. Eu acho que essa é a grande diferença para 2018, pelo menos quando a gente observa os dados, a gente vê isso, e a população está esperando, né? Ela quer saber para que lado que o país vai, né? Eu acho que a tentativa de negociação é importante, eu acho que o governo tem que realmente pressionar, não tem pressionado, porque está se aproveitando politicamente, né? Mas vai chegar uma hora que as contas vão chegar também, né? Ou seja, dia 1º a taxa chega, né? Como é que o Brasil vai fazer, né? Talvez o Lula também esteja vislumbrando a possibilidade do mercado nacional ser mais abastecido com produtos que iam para exportação. Isso, de repente, pode aí baixar o preço de alguns produtos, né? E por um período, nós temos aí um ano e pouco até a eleição, de repente ele está fazendo esse cálculo também, que poderia, de repente, até ajudá-lo. Então, eu acho que é uma atrapalhada da direita, o que está acontecendo. Colocaram de uma forma muito equivocada e o Lula tem se aproveitado bem disso.
Thaís, eu passo logo para você, só pegar um pouquinho mais do lado político, que tem muita coisa para a gente examinar do ponto de vista do que o Alckmin disse e do que se está dizendo dessas tratativas, digamos, do lado econômico-comercial. Daniel e Caio, está claro para vocês, afinal, há um eixo estratégico político na negociação da crise, Daniel, ou cada um faz pelo seu lado? Não, o que ficou claro nessa manifestação do Geraldo Alckmin hoje, revelando a existência de uma conversa com o Howard Lutnick, que até então não se sabia, é o profundo incômodo dos meios políticos aqui, do governo, do Palácio do Planalto, do Itamaraty, com a crítica que se faz, que é uma crítica muito justa, sim, de que não foram criados os canais diplomáticos. Hoje, uma coisa que se debate muito, William, eu tenho visto e conversado com muitas pessoas próximas de Lula, é até que ponto Lula deveria pegar o telefone e ligar para Donald Trump. Essa é uma discussão que se faz do governo. Claro que não é assim, não se acorda um dia e fala assim, eu vou ligar para Donald Trump, tem uma certa preparação. Ele tem sido aconselhado por uma ala pequena do governo e do petismo a fazer isso sim, em que pese todos os riscos, em que pese todas as críticas que pode se fazer caso ele não seja atendido, que tente 2, 3, 4 vezes se for necessário. Mas uma outra ala defende que Lula não tem que ceder, não. Não tem que ceder pelo risco de humilhação caso não seja atendido, pelo risco de que seja encurralado num telefonema, pelo risco de que vire um Cyril Ramaphosa ou um Zelensky num eventual encontro na Casa Branca. Ele está cercado de gente que desestimula esse contato, como que dizendo, vai dar ruim. E não é só o aspecto eleitoral, não é só olhar para a pesquisa e dizer assim, está indo bem nas pesquisas por causa da reação, por causa do clamor pela soberania nacional. É um temor muito grande do vai dar errado. Caio. William, hoje eu senti o governo, um pequeno ajuste na estratégia de comunicação do governo em relação a essa crise. Eu linkaria a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin assumindo publicamente, numa entrevista coletiva, que teve uma conversa durante o final de semana com o secretário de Comércio. Isso, com o secretário de Comércio. Estamos aqui para ajudar. Obrigado. O Alckmin assume isso, não foi questionado sobre isso, ele declara isso, certo? Porque nós, repórteres, já desde a semana passada, a gente vem questionando Itamaraty, Palácio do Planalto e MDIC todo dia. E aí? Estão falando com quem? Já teve alguma conversa? E sempre o silêncio do lado de lá. Hoje eu senti que isso começou a bater. Esse ufanismo, essa defesa, ela veio com uma preocupação de a gente precisa mostrar um resultado. Então, concomitantemente, o Alckmin, sem ser questionado, assume que teve uma conversa no final de semana e hoje é quinta-feira. Por que isso não saiu segunda, terça ou quarta? E a declaração do Lula de que o Trump não quer conversar também é uma forma de comunicar que há uma tentativa do governo. Então, o governo hoje comunica ao país que está havendo tentativas e que as tentativas estão sendo infrutíferas por culpa do presidente dos Estados Unidos. É uma guinada aí. Porque antes era só bater no Trump, faturar politicamente, vamos ganhar a eleição, igual o Sérgio Denicoli colocou. Agora, já começa a ter a preocupação no governo, se o tarifaço ser implementado, se empregos forem sacrificados, a responsabilidade ficar em cima do governo. Thaís, o Alckmin não disse absolutamente nada sobre o que ele conversou com o secretário de Comércio. As informações que a gente recebe aqui e ali, elas são anedóticas no sentido de que elas não vêm absolutamente sistematizadas. A gente está conversando com um bocado de gente, mas eles se ressentem no que a gente até agora conseguiu apurar, de uma presença um pouco maior de integrantes do governo brasileiro. Não apenas a viagem de parlamentares, senadores, que começa amanhã, né? Começa amanhã a viagem. Sim. O que está na mesa? Se é que você tem essa informação. William, tem uma anedota engraçada aqui, que foi minutos antes do Alckmin
declarar que tinha conversado com o Lutnick, a gente recebeu essa informação de que ele tinha falado com o Lutnick no fim de semana. Não deu nem tempo de buscar o computador e o Alckmin assume essa ligação. E aqui tem uma visão, e para muitos empresários que também não sabiam, e eu falei com alguns deles, não sabiam dessa ligação, aqui tem uma surpresa positiva de que aquela estratégia de dizer qualquer ação do governo pode transparecer fraqueza, de pedir qualquer coisa, pedir um adiamento, pedir uma nova abertura de diálogo e tal, podia parecer fraqueza. Então, cai por terra essa história de que se eu procurar eu estou sendo fraco, né? Porque, obviamente, quem ligou foi o Alckmin para o Lutnick, não foi o contrário, né? Isso ele não disse, mas isso fica óbvio. E a resposta casa muito com outras informações que a gente recebe, que é de que todos estão avisando ao governo brasileiro de que a decisão está no salão oval da Casa Branca. A ligação do Alckmin foi vista como positiva porque, de alguma forma, o governo brasileiro precisa falar com alguém do governo de Trump. Mesmo que isso não tenha um resultado efetivo, mas alguém precisa começar a falar. Então, assim, indo os senadores para lá, numa semana que vai estar esvaziada, aliás, muitos alertando o governo desse esvaziamento da semana que vem, por causa do recesso do Capitólio. Mas, ainda assim, esse movimento foi visto como uma quebra dessa estratégia de não vamos demonstrar fraqueza para alguém começar a falar para o governo americano qual é o interesse do Brasil. Tem só um dado que é interessante, que a vacina do governo que eu senti hoje contra se der errado, a conta chegou, o Haddad hoje atribui aos Bolsonaro e à família Bolsonaro a responsabilidade da situação atual. Claro, é uma meia-verdade, porque de fato o Eduardo Bolsonaro e os Bolsonaro operam na Casa Branca e operaram na Casa Branca por esse tarifaço. Sim, isso é indiscutível. Há condições inegociáveis, que é uma revisão de um processo judicial no Supremo Tribunal Federal. Mas o Haddad já sinalizou que, caso dê errado, a justificativa que o governo vai atribuir vai ser tão somente à família Bolsonaro, sem atribuir a responsabilidade do próprio governo de não ter estabelecido pontes desde 6 de novembro do ano passado, quando o Trump ganhou. Ou seja, o governo brasileiro teve 9 meses, entre 6 de novembro, a vitória de Trump, e 9 de julho, o anúncio do tarifaço contra o Brasil, para estabelecer pontes com a Casa Branca, e não o fez, por ideologia. Só uma coisa, por trás desse movimento existe uma percepção ali na SECOM, em vários ministérios, conselheiros presidenciais, de que essa melhora na pesquisa, essa captura de que soberania nacional se transforma em dividendos políticos, isso tem prazo de validade. A partir do momento que a coisa pega na economia, isso é efêmero. Bom, eu vou colocar mais um elemento na nossa conversa. E se a gente tem pontos de interrogação, como é que está sendo a tratativa comercial e a tratativa política, a gente não tem ideia do que possa resultar aí, porque realmente é intratável o tipo de demanda que o Trump faz a qualquer país soberano. A gente tem consequências já no Brasil, que a gente já abordou aqui ontem, não vamos repetir, do ponto de vista de prejuízos reais, diretos, concretos a setores da economia brasileira. Isso vai cair mal, embora o suco de laranja, a carne estejam diminuindo o preço, isso cause alegria, porém me parece passageiro.